Como tornar-se mais culto e obter uma boa erudição? Esta é a pergunta da nossa aula, é a principal pergunta, e eu começo falando aqui, acho que é muito importante que nós diferenciemos essas coisas. Ah, Há um estudo que nós podemos fazer para enriquecer a nossa cultura e também enriquecer ou por meio, né, nós enriquecemos a nós mesmos culturalmente por meio da nossa erudição. A erudição se trata de conhecer, tá? Conhecer um escopo geral da nossa cultura. E não só isso, mas dentro das nossas áreas específicas de estudo, conhecer também o básico que há ali, certo? É como abrir o nosso conhecimento horizontalmente. Então, notem esta imagem que eu estou usando aqui agora. A erudição e o conhecimento cultural que nós temos é uma abertura horizontal, né? A abertura dos nossos horizontes. Quando eu falo já de um avanço vertical, se nós pensarmos assim, nós podemos pensar em uma especialização, em algo em que nós nos especializamos dentro do nosso conhecimento geral. E uma coisa que eu noto, tá? Então já para começar aqui, arrancando o nosso tema dessa nossa aula, uma coisa que eu noto muito nos estudantes de latim, de grego, de cultura clássica, é às vezes uma ideia de que é possível tornar-se especialista em absolutamente tudo. Claro, olha só, se nós tivéssemos 1000 anos de vida, tá? Se um ser humano pudesse viver por 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, seja como fosse, né? Muitos séculos, talvez fosse possível uma grande especialização, né? Ou melhor, uma profundidade em milhares de temas, certo? Mas nós temos uma limitação de tempo na vida, tá? Nossa vida é limitada e os grandes estudos, certo? Os grandes estudos que nós podemos fazer na nossa vida, eles necessitam de tempo, eles necessitam de amadurecimento também, tá? Então, muitas vezes nós iniciamos um estudo de um tema e aí vocês podem, muitas pessoas que estão aqui provavelmente já possuem algum tipo de mestrado, algum tipo de doutorado, vão poder falar sobre, né, pensar sobre a sua própria experiência, o quanto às vezes é difícil ganhar ou obter um amadurecimento, ou passar por um amadurecimento de um certo conhecimento sobre um tema. Tá? Então, uma pessoa que estude, por exemplo, marketing, tá? O cara estuda marketing já há 3 anos, ele sabe, depois faz uma especialização ou volta a estudar este tema ou trabalha mais profundamente na área do marketing, por exemplo, ele vai cada vez mais amadurecendo esse conhecimento, né? Amadurecendo as suas ideias com relação àquilo, porque vai ganhando experiência, porque vai vendo a aplicação daquelas coisas ao longo do tempo. Isso acontece muito, tá? É isso que acontece no campo dos estudos. Bom, em termos aqui de erudição, então, como eu estou falando de erudição agora, eu estou falando dessa aquisição de um conhecimento mais horizontal. E por que esse conhecimento é importante? Tá? E eu não falo aqui necessariamente de um conteudismo. Eu vou diferenciar um pouquinho, né? Então, a erudição não é necessariamente um conteudismo. Eu preciso saber de todas as coisas, absolutamente de todas as coisas. Não, a erudição ela vai por um caminho dos conhecimentos essenciais que nós devemos possuir, certo? Então, quando nós vemos as artes liberais, quando nós vemos o estudo da gramática, da dialética, da retórica, depois da aritmética, geometria, música, astronomia, nós estamos vendo algumas artes liberais, tá? Que dão a nós um certo conhecimento que não deixa de ser profundo, mas é um conhecimento um tanto horizontal, se nós pensarmos assim em estudar o básico de cada uma dessas artes, nós temos um conhecimento e uma certa erudição que pode vir daí. No caso, uma erudição também pode ser pensada como conhecer o básico da nossa cultura historicamente. E é disso que eu vou iniciar
E é com isso que eu inicio os temas que eu preparei. O básico que nós devemos conhecer nesse sentido é da cronologia histórica da nossa cultura. Então, se faz muito necessário entender como a nossa vida, em particular, tá? Como o mundo, né? Ou como o avanço dos tempos permitiu ou chegou até a vida, até este momento que nós estamos vendo agora, neste lugar aqui em que nós estamos. Então, se nós pensarmos aqui no Brasil, tá? Se nós pensarmos no estado, na cidade em que nós estamos, nós podemos ver elementos culturais nessas cidades de diferentes tempos, de diferentes origens. Então, aqui em Porto Alegre, para citar um exemplo, nós temos prédios clássicos, nós temos prédios em Art Nouveau, nós temos prédios em Art Deco, nós temos estruturas que vêm de origem portuguesa e também nós temos estruturas que vêm de uma origem moderna, alemã, por exemplo, de uma escola alemã de arquitetura moderna, no caso da Bauhaus, e de outras escolas mais modernas ainda do que uma escola do século XX, ou melhor, da década de 20 do século 20, tá? Então, assim, nós vamos ver, por exemplo, na construção da nossa civilização, da nossa própria cidade, elementos que vêm de uma origem cultural bastante distante. Nós vemos que a nossa civilização, por exemplo, é muito técnica, ela é tecnológica, e todas as civilizações humanas foram tecnológicas se usando de tecnologias sociais e de tecnologias materiais, né? Tecnologias que operam a matéria ou que são operadas por meio da matéria ou por meio da mecânica, por exemplo. Então, enfim, hoje nós temos tecnologias eletrônicas, nós temos a fusão de muitas tecnologias o tempo todo. Nós temos aqui, na gravação desta aula, uma tecnologia que só foi possível por meio de muitos avanços e de um acúmulo de conhecimento e de uma construção histórica muito grande, que é a câmera que está gravando a aula, por exemplo, tá? Então, se vocês notarem a profundidade dos elementos que nos circundam, nós vemos que nós somos incapazes, ou melhor, nós não podemos separá-los das suas origens. Nós podemos até mesmo abstraí-los dessa origem e pensá-los a partir de agora, esquecendo do seu passado. Nós podemos fazer isso. Isso é um procedimento comum que se faz atualmente, querer que o passado das coisas, que a origem das coisas seja completamente esquecida para criar outras novas, o que é um tanto absurdo nesse caso, mas isso acontece. Porém, as coisas não podem ser, né, os fatos não podem ser desligados da sua história por causa da realidade. Ou seja, a realidade não consegue fazer isso, não consegue voltar atrás e dizer assim, o daguerreótipo não existiu, só existiu a câmera digital aqui. A câmera analógica nunca existiu, foi direto para a câmera. Vamos pensar diretamente na câmera digital e pensar daí por diante nas novas câmeras que forem surgindo, esquecendo-se completamente da tecnologia antiga, etc. Nós não temos como apartar, portanto, isto, né? Nós não temos como apartar a origem das coisas das próprias coisas. E muitas vezes, para entender as coisas que nós temos em mãos, que nós temos agora, nós vamos precisar dessa origem, nós vamos precisar de um bom conhecimento dessa origem. Quando eu falo então em erudição, é como nós formamos uma certa erudição nos reportando a origem das coisas, as causas, e portanto nos reportando a um conhecimento básico cronológico da nossa história como um todo, do essencial da nossa história. E eu não estou falando apenas de estudar história, mas estudar a história junto da compreensão dos seus elementos individuais, fazendo com que nós tenhamos uma imagem rica e bem elaborada disso que nos circunda, da cultura que nos circunda. Seja ela a cultura mais vista como uma cultura tecnológica, seja vista como uma cultura de padrões sociais, ou uma cultura que leva, né, que avança para uma direção
desejada ou indesejada, seja como for, tá? A erudição nos proporciona uma facilidade para analisar algo específico, algo especial, pontual, algo particular. E é aqui que eu quero chegar. Então, essa nossa cultura, essa nossa erudição que nós vamos possuir nesse olhar para a cultura, é isto que essa erudição nos permite acessar outros temas ou acessar temas mais profundos por meio de um conhecimento anterior a eles, que é necessário. Tá? Então, assim, falando sobre isso, por muitas vezes quando nós vamos pesquisar sobre um certo tema em particular, então posso pesquisar sobre o governo brasileiro, as estruturas do governo brasileiro, por exemplo, tá? Se vocês pesquisarem sobre isso. Mas quando eu pesquiso sobre isso, eu vou direto ao tema, eu vou direto às estruturas, vou direto ao sistema governamental brasileiro, o modo como ele funciona. Mas para entendê-lo, para compreendê-lo nas suas próprias palavras, nas palavras que eu encontrarei, no discurso que eu encontrarei, eu vou precisar de um conhecimento anterior, vou precisar um pouco, por exemplo, de história do Brasil, eu vou precisar de uma ideia dos povos que compuseram o início desse nosso Brasil, a cultura que nós possuímos. Nós vamos precisar ter uma ideia sobre outros temas sociais, como, por exemplo, a própria educação, o status da educação brasileira, etc. Tá? Então, é impossível apartar essas coisas e é bom, então, formar essa base de erudição. Só que a pergunta é como fazer isso, né? E o que vai ser essa erudição? Muito importante agora, segundo item que eu destaco aqui é a erudição, esse nosso conhecimento geral, é uma consequência de quê? Muito boa pergunta. Quem se perguntou isso na cabeça deve pensar assim, é uma consequência do que essa erudição? É uma consequência de uma investigação. Lembram do que eu falei? Se eu começar a olhar para a minha cidade, para o que está à minha volta, mesmo para as tecnologias ou para as pessoas que estão à minha volta, para a cultura, etc., vão começar a surgir perguntas. Eu vou começar a pensar sobre as causas daquilo ali. Eu vou começar a querer formar uma imagem mais clara das causas desse todo no qual eu estou inserido e do mundo que nós possuímos hoje, do mundo como ele é e do mundo que nós não vimos também. Essas perguntas são a única coisa que nos interessa nos estudos. É querer saber algo. É a única coisa que nos interessa. Tornar-se um sábio, mostrar-se na roda de conversa, isso aí tudo é consequência do quê? Da nossa intenção, do nosso objetivo, que é saber. Nós queremos saber porque não sabemos. O fato de não saber algo, o fato de não ter acesso a algo que está confuso, já nos causa um desconforto. E isto é algo propriamente humano. Notem, a erudição ela é algo que surge naturalmente, é inerente à vida humana, a busca por uma cultura, por uma erudição. E normalmente, quem nunca buscou isso, ou quem demorou a buscar uma certa erudição, um certo conhecimento geral, talvez seja porque aos poucos foi pensando que isso era impossível, que essas causas não eram possíveis de serem encontradas, ou porque quando tinha essas dúvidas, o ambiente também não permitiu que elas florescessem em respostas. E é isto que eu quero despertar em vocês nesse momento, e é isto que vale a pena ser compreendido aqui no todo, né? A estrutura disso. Ou seja, eu tenho o mundo que está ao meu redor, eu olho para ele e me pergunto do que ele é feito, quais são as causas disso, como isso aconteceu, o que está por trás dessas coisas em diferentes dimensões. Tá? O olhar, ou seja, olhando por diferentes pontos de vista. E por meio dessas perguntas, eu vou
me servir então de amplos estudos para encontrar esses conhecimentos essenciais. Vamos pensar aqui em que conhecimentos essenciais nós poderíamos, ou conhecimentos, ou até as habilidades, como falei nas outras aulas, que tipo de conhecimento nós poderíamos pensar. O primeiro que eu penso é na história, né? Eu penso que a história, que saber a história da cultura na qual nós estamos inseridos, de uma dimensão macro, né? A cultura ocidental, nas suas origens europeias, etc., é um dos pontos. Nós somos brasileiros, nós também temos uma história do nosso país, nós também temos a história dos povos indígenas, também temos a história dos povos africanos que compuseram a nossa própria, vamos pensar assim, a raça brasileira, se nós quisermos entender assim, tá? Nós podemos nos servir de todos esses conhecimentos para entender melhor onde estamos e como somos, o que somos. Claro, em particular, vai ser um trabalho mais pesado, né? Quem eu sou, por que eu sou assim, nós vamos ver que é uma pergunta muito mais complexa, mas ela já deve estar inserida então nesse todo, nisso que é um todo mais universal, que vai falar então das nossas origens culturais ligadas às primeiras civilizações que construíram as técnicas que nós utilizamos, por exemplo. Tá? Então, olha só, primeira coisa que eu penso é na história. A história me ajuda a responder essas perguntas sobre esse mundo no qual vivemos. Mas não só a história, nós precisamos de certos conhecimentos que nos ajudam a entender os dados que estão na nossa vida. Não só na história, né? Não só numa narrativa histórica, mas na nossa vida mesmo. Por exemplo, eu preciso trabalhar com a linguagem para fazer isso, né? Eu preciso me usar da minha capacidade de expressão para fazer essa pergunta e para responder essa pergunta. Então, é lógico que é bom que eu conheça muitas narrativas, estude muitos textos e saiba muito bem a gramática, né? A gramática de uma língua, da minha língua, pelo menos, certo? E também possa me servir de uma gramática que me ajude a compreender algo mais amplo, como é o caso da gramática das línguas antigas que formaram as línguas ocidentais, as línguas do Ocidente, ou que pelo menos influenciaram todas as línguas do Ocidente, até mesmo, né, se nós pensarmos em línguas neolatinas, se nós pensarmos no latim como origem de tudo isso, nós vamos ver que o latim influenciou até mesmo o inglês, o alemão e outras tantas línguas que incorporam esses conceitos latinos por conta de toda uma consequência histórica. Então, olha só, a erudição vai se formar por esses conhecimentos. Eu diria aqui, uma resposta bastante resumida disso é que eu pensaria, então, nas artes liberais para formar essa erudição. Tá? Então, eu diria que essa erudição ela vai crescer conforme nós aprendemos sobre esses elementos da realidade e entendemos também o processo que se dá cronologicamente nesses elementos, ou seja, suas causas históricas, suas causas humanas também. Nós podemos pensar não só em causas históricas, mas das necessidades humanas, causas antropológicas que fazem com que essas coisas surjam. Isso tudo faz parte da nossa erudição. E os conhecimentos específicos, eles também podem fazer parte da nossa erudição no momento em que eles são necessários para que nós resolvamos dúvidas, confusões que surjam nesse caminho, certo? Mas nós temos que pensar agora horizontalmente, então, para formar uma certa erudição, nós temos que pensar justamente em compor melhor esse quadro da nossa erudição, esse quadro do nosso conhecimento, da nossa cultura e imaginar melhor este mundo no qual estamos. Muito bem. Quais são essas estruturas que nós vemos, ou quais são esses elementos que nós podemos ver na história, ver na nossa cultura, que nós podemos tomá-los já como pontos de pesquisa, né? Ou como pontos de investigação? Eu diria que, como falei, a própria história,
nós podemos pensar nos símbolos humanos, símbolos que nós utilizamos, símbolos no sentido mais amplo, símbolos que estão no nosso imaginário. Tá? Nós podemos pensar também nos personagens mitológicos, personagens lendários que fazem parte de uma cultura, que não só fazem parte, não só fizeram parte da cultura greco-latina, por exemplo, mas foram sendo usados pela literatura e pela ciência para explicar a realidade. Né? Então, até hoje nós falamos, por exemplo, em narcisismo, por exemplo. Tem os narcisistas por aí e tal, né? Aquelas pessoas que, assim como Narciso, olham sempre a si mesmas nas situações. Então, nas situações mais amplas, elas estão realmente olhando para si mesmas o tempo todo, né? O que não pode ser confundido exatamente com um mero egoísmo, é algo mais amplo, tá? Mas o que vai expandir essa nossa imagem de um narcisista, por exemplo, é o mito de Narciso. Tá? Então nós temos aí a ligação desses símbolos à nossa cultura, à nossa ciência e a tudo mais. Nós temos também os nossos próprios governos, as estruturas de governos que nós possuímos hoje na Europa, no Brasil, nas Américas. Tá? Quando nós olhamos para as estruturas de governo, nós vamos ver ali que essas estruturas já hoje são tão complexas, mas elas estão montadas numa base anterior, estão montadas em sistemas um pouco talvez mais simples, ou que funcionavam para uma certa proporção, né, um número de pessoas, uma estrutura social diferente, e nós vamos compreendê-las melhor por meio disso. Isso tudo faz parte, isso tudo são elementos que podem nos ajudar na nossa investigação para melhorar a nossa, né, aumentar a nossa erudição nesse sentido. Né? Porque o fim não é aumentar a erudição, o fim não é esse. Né? O fim é saber simplesmente. O fim é procurar esses elementos e investigá-los porque eu estou inserido, estou ligado a eles de um certo modo. Eu vivo em uma sociedade, eu vivo em um governo, eu vivo numa cidade com influências histórico-culturais, certo? Interesses humanos é um outro elemento que eu separo aqui. Quais são os interesses humanos em diferentes épocas, por exemplo, e quais são os nossos principais interesses humanos? Para onde eles nos levarão daqui a 50, 100, 200 anos? Isso são elementos, são perguntas que nós podemos responder a sério e, portanto, contemplar essas respostas, contemplar estes possíveis cenários nos quais estamos e estaremos daqui a um tempo, certo? Então, estes elementos aqui que eu destaco, eles são elementos que podem ser ainda expandidos e eles vão estar em narrativas históricas. Isso é o mais legal de tudo, né? É que quando eles aparecerem em narrativas históricas, principalmente, nós podemos parar ali naqueles elementos e fazer um estudo mais focado neles, certo? Por exemplo, no colégio, ao invés de nós estudarmos uma narrativa única e pararmos nas partes em que há geografia na história, o colégio fez assim, criou uma disciplina de geografia e criou uma disciplina de história. E muitas vezes o professor de história não faz recapitula, né? Não abre muito bem novamente a geografia na qual certos episódios estão inseridos na Europa, por exemplo. O que acontece? Acontece que o aluno que não estava entendendo por que estudar a geografia separadamente, também não vai unir os seus conhecimentos de geografia ou não vai estar ali alinhado, né? Não vai ter alinhado esses dois conhecimentos para o estudo da história e para a compreensão de algo que ele deveria imaginar na realidade. Isso é muito grave. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos várias disciplinas na escola, é muito difícil um lugar, uma escola, uma formação ou mesmo um professor que tente uni-los todos para nos colocar essa contextualização dentro de certas narrativas. Então, uma das coisas que faz parte de uma boa erudição, ou que faz parte de uma boa compreensão do mundo no qual nós estamos, é justamente a unificação desses conhecimentos, unir e ligá-los e estabelecer as relações corretas entre eles. Então aqui nós vemos que esses elementos nós vamos sim aprender em separado, um de cada vez, mas vai chegar o momento que nós vamos precisar
de uma certa meditação sobre eles, um processamento desses dados. Se isso explica melhor atualmente, essa imagem parece mais forte do que qualquer outra, né? Processar dados e sintetizar os dados. Ou seja, sintetizar num quadro só, numa compreensão só, numa figura, ou como algumas pessoas gostariam, num frame só, né? Framing the concept, né? Como alguns gostariam de dizer. Tá? Então é possível enquadrar essas coisas aqui numa figura única, ampla, que nos dê acesso a essa imagem geral. Tá? Então assim, isso aqui é uma das primeiras condições que nós precisamos para planejar os estudos. Tá? Por isso estou falando aqui, então, tanto de erudição e conhecimento, justamente porque planejar os nossos estudos não vai apenas de encontro a habilidades e capacidades. As habilidades e capacidades, sim, nós vamos desenvolvê-las, nós precisamos fazer treinos específicos, né, exercícios específicos para essas habilidades e conhecimentos específicos, como falei aqui, e também precisamos de uma ideia geral do mundo em que nós estamos e precisamos, portanto, unir essas coisas por meio de uma meditação ainda. No fim das contas, essas perguntas todas juntas, nós vamos ter que encará-las como se fossem peças de um quebra-cabeça que nós estamos montando. Um quebra-cabeça enorme que nunca vai terminar, ele não vai terminar pelo menos até que morramos, né? Pelo menos até que seja o fim da nossa vida. E é a partir disso que nós planejamos os estudos. Então, nós tentamos montar esse quadro geral, nós tentamos conhecer a realidade na qual estamos por meio de diversos pontos e, ao fazer essas perguntas, nós começamos a traçar ali, pelo menos, depois de desmembrar nesses elementos todos, como falei, nós vamos aos poucos prescrevendo a nós mesmos, requisitando a nós mesmos os estudos que vão atender aqueles pontos. E quais são esses estudos que nós mais precisamos? Por exemplo, entre as 7 artes liberais, qual desses conhecimentos aqui das artes liberais que eu menos tenho? Por exemplo, música, notação musical. Não sei ler uma partitura, não sei ler uma notação musical, tenho dificuldade em apreciar música. Bom, isso é um bom conhecimento a ser adquirido. A nossa cultura sempre foi permeada pela música e ela é uma arte chave na nossa compreensão de beleza, na nossa compreensão até mesmo de verdade e bondade. Nós temos muito a aprender com a música para a vida, para a sabedoria, que é o nosso fim realmente. Desses estudos é tornar-se sábio, ver a realidade como ela é. E a música, por exemplo, pertence a isso. Ótimo. Isso fará parte de um certo conhecimento geral que nós possamos possuir. E uma coisa interessante preciso estudar música para compor grandes obras? Não, acho que o estudo da notação musical, pelo menos para quem não está acostumado a isso, para quem nunca estudou, já seria ótimo. Não só da notação, mas da música clássica, da história da música, das influências das músicas que nós conhecemos atualmente, das músicas que nós ouvimos. Entender isso faz parte desse estudo, dessa formação cultural, certo? E nós podemos, então, notar que as artes nos dão acesso a isso também. E para entender onde, por exemplo, as línguas clássicas se encaixam, o grego e o latim se encaixam nisso tudo, são línguas que as primeiras civilizações ocidentais, vamos dizer assim, aquelas que formaram o Ocidente, nas suas estruturas modernas que nós temos, os gregos e os latinos, os romanos, tá? Nós vamos ver que não se tinha outro modo de estudar. Para além da Idade Média, ainda pelo menos até o Renascimento, não existia outro modo de escrever, publicar, escrever poesia, compor textos em prosa. Não existia outro meio de fazer isso senão pela alfabetização em latim ou em grego em algumas situações. Tá? Então nós vemos que estas duas línguas
acabaram sendo a base de tudo, porque eram as línguas que tinham estrutura alfabética, que tinham um alfabeto e que tinham seu sistema rígido, formal, e poderiam até mesmo universalizar o conhecimento na Europa. Por isso que tantas coisas foram feitas em grego e latim, e as tradições foram montadas em cima dessas línguas, porque também surgiram sociedades, surgiram civilizações que as tinham como língua para o pensamento, para postular seus pensamentos, para pensar. Então, o ser humano não pensa assim nos ares, né? Não deixa os seus pensamentos apenas nos ares, ele não pensa como um anjo que vê a realidade simplesmente. Não, o ser humano ele tende a analisar, ele tende a codificar o seu conhecimento por meio de uma língua, e as línguas nas quais o conhecimento humano foi codificado no início de tudo foi o grego e o latim. Se nós queremos ainda ter um aprofundamento cultural maior, se nós queremos então intensificar esse nosso estudo cultural, essa nossa profundidade em conhecimento cultural, nós podemos nos servir dessas duas línguas, do latim e do grego, e da sua literatura, como um estudo geral também. Ou seja, a literatura nos revela, portanto, influências, né? Nos revela as lendas, os mitos, as narrativas, os processos humanos que aconteceram no início da nossa civilização e a beleza também e a forma da arte que essas primeiras civilizações possuíam, certo? E que nos legaram essa beleza também. Porque se nós vamos ver a poesia portuguesa, a nossa poesia portuguesa, ou mesmo a poesia espanhola, italiana, tudo isso, ela bebe na poesia latina, ela se serve da poesia latina, que por sua vez se serve da poesia grega. Os gregos criaram moldes, criaram músicas, passaram para os latinos desenvolveram isso, e depois as línguas neolatinas também desenvolveram as suas formas poéticas a partir dessa construção civilizacional, essa construção de conhecimento e de arcabouço artístico. Muito bem, então tudo isso faz parte da nossa investigação, tudo isso faz parte de uma estrutura que possamos montar, de um planejamento que possamos montar para os nossos estudos. Ou seja, primeiro nós olhamos para esse cenário, descrevemos um pouco do que já sabemos, procuramos alguns pontos de ignorância, alguns pontos que nós ignoramos, não conhecemos no meio desse escopo geral, e começamos a colocar os remédios que nós precisamos para atingir esses objetivos de estudo. E os remédios, os requisitos, como falei, são os estudos em si. Depois que nós traçamos quais são os estudos, aí nós vamos buscar uma bibliografia para fazer isso, certo? Nós podemos buscar, então, uma certa bibliografia, né? Um certo conteúdo, cursos, nós podemos nos usar de professores, etc. Nós podemos acessar esse conhecimento por diversos meios e é bom para nós que nós façamos isso, que nós não estejamos sozinhos nesse caminho. Muito bem. Por fim, eu diria o seguinte: quanto melhor essa análise da situação própria, do próprio conhecimento, quanto melhor essa análise da realidade que nos circunda, melhor vai ser o nosso plano, mais detalhado vai ser o nosso plano, mais coerente com o que sabemos e com o que não sabemos vai ser esse nosso plano. Sempre quando nós formos, aqui algo muito importante, sempre quando nós formos analisar o que nós sabemos e não sabemos, é bom que nós tenhamos total sinceridade, certo? Nós tenhamos uma sinceridade muito forte, ou seja, nós não vamos passar a mão na nossa própria cabeça, né? Não vamos dizer assim: tudo bem, eu sei que tu sabes sobre isso, mas está guardado lá no fundo da tua memória, e tu já estudou isso, etc., se na verdade tu não estudaste, né? Então, assim, quando nós vermos que nós não conhecemos algo,
não conheço uma parte da história, não conheço uma certa arte, nós vamos aplicar o remédio correto àquilo lá. Tá? Mas se nós consideramos que já sabemos de tudo, eu já sei esta parte, eu já sei o suficiente, bom, então não há crescimento, não há modo de crescer, não há modo de estabelecer os remédios, como falei, para esta ignorância, mesmo que ela exista em nós, se nós não a identificarmos, nós não vamos poder curá-la, certo? Nós não vamos poder construir uma melhor erudição. Então, assim, não tenham medo de voltar-se muitas vezes na vida de vocês, assim como eu faço, assim como os professores que eu conheço fazem, assim como pessoas que se destacam por aí também fazem. Não tenham medo de voltar-se às coisas básicas. O básico sempre vai voltar a nós. E isto é uma questão de humildade. Então aqui, como lição até mesmo de Hugo de São Vítor, a primeira parte que nós devemos dar atenção ao formar o nosso conhecimento, ao formar as nossas capacidades, é sermos humildes. Esse é o primeiro passo. A humildade é não mentir para si mesmo também. Ou seja, eu sei o quanto eu posso, o quanto eu não posso. E por mais que eu erre, eu posso pedir perdão a Deus, posso pedir perdão a mim mesmo também, posso me perdoar e dizer assim, então agora eu descobri ou eu notei que não sei, eu vou estudar, eu vou aprender isso, né? Eu vou entender isso melhor. Não agora, semana que vem, daqui a um mês e tudo isso, ótimo. E aí, em consequência disso, é bom que ao invés de na roda de conversa, na faculdade, né, seja lá onde for, onde estivermos em sociedade, é bom que nós pensemos o seguinte: será que vale a pena opinar e dizer então já o que sabe não sabendo, ou dizer insuficientemente o que sabe, ou perguntar? Perguntar faz bem sempre e é bom que nós perguntemos a quem sabe mais, tá? Quem sabe mais pode nos ajudar o tempo todo e nós podemos aprender de qualquer um. Esta é uma outra lição de Hugo de São Vítor também, ou seja, que decorre da humildade. Nós podemos aprender de qualquer um, basta que este qualquer um, que é esta pessoa, saiba mais sobre o assunto. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, funcionários que por mais que não tenham o mesmo conhecimento que eu tenho, né? Vamos pensar aqui num engenheiro que conversa com o seu mestre de obra. O engenheiro não vai perguntar ao mestre de obra os detalhes das técnicas que foram utilizadas, os detalhes de como a construção foi feita, de como as partes da obra foram feitas, não vai perguntar, então o prédio pode cair, né? Tem maior probabilidade de cair se assim for, porque o engenheiro olha para aquilo ali e pensa assim, eu já sei como eles fizeram tudo isso, já entendi tudo, etc. Então ele não pergunta mais, não corrige o mestre de obras, não corrige os outros pedreiros, etc. Então o prédio cai, certo? Então fica aqui esta lição sobre cultura e erudição de hoje. E também já esse passo a passo importante de uma certa análise, depois um processamento dessa análise, em que nós vamos obter os nossos requisitos de estudo e depois os remédios que nós vamos dar, né? Os métodos ou os livros que nós vamos ter de estudar, ou os cursos que nós vamos ter de fazer para curar esses pontos de ignorância ou esses estudos necessários. Fiquem então com esses 3 passos nesta aula de hoje para formar melhor uma erudição. Muito obrigado.